Meu nome é Lázara Cordeiro e originalmente, eu nasci em Bauru, mas assim que eu nasci, eu fui levada para Macaubal, onde minha família morava. E Macaubal é uma cidade muito pequenininha que tem no noroeste do estado de São Paulo. E lá em Macaubal, ela é uma cidade, na época era uma cidade basicamente de pequena agricultura, não é? Sítios, chácaras, muitas plantas, muitas flores, todo mundo com seu jardim, todo mundo com a sua horta, com seus frutos, né? E a minha infância transcorreu nesse ambiente. A casa da minha avó tinha cana caiana, tinha o pé de coloral, tinha vários tipos de manga rosa, a manga rosa pequenininha, aquela maior, tinha um pé enorme de manga bourbon. E a minha casa, nós tínhamos um pomar enorme, e nós tínhamos pé de pera, pé de maçã. Imagina isso na década de 50 do século passado. Então, era uma coisa assim muito estranha, pé de maçã, pé de pera, lá em Macaubal. Eu me lembro, tinha assim, casa pernambucana, era uma coisa assim, típica cidadezinha do interior, onde a gente corria livre pelos pastos, nos sítios, comendo fruta de tudo quanto é tipo. E eu fui criada nesse ambiente de muita planta em volta. Depois nós mudamos de Macaubal, fomos para Araraquara e depois para São José do Rio Preto. Mas uma característica sempre da minha casa foi jardim. Sempre teve jardim muito florido. A minha mãe, parece que ela levava em consideração para comprar a casa o tamanho do espaço que ia ter para plantar. E eram sempre flores, muita flor. Quando eu não fiz o colegial, eu fiz o normal, né? Eu tinha sempre um interesse maior na área de biológica, sempre foi isso. E dentro da área biológica, o meu interesse era sempre por plantas, né? Eu me lembro que na época eu sabia, tinha até o nome de tudo quanto é tipo de chá. Aliás, isso tinha na nossa casa, aqueles monte de ervas para fazer diferentes tipos de chás. E quando fui terminar o normal, eu me encaminhei para a área biológica, que na época era o curso de História Natural. Aliás, excelente curso. Nossa, excelente curso. E dentro do curso de História Natural, apesar de eu ter me aproveitado muito do curso como um todo, eu me encaminhei para a Botânica. E comecei a fazer estágios na área de Botânica. E trabalhei com a professora Estia, ET do Tempus Maciel, com o professor Jorge Demarines, o Dr. Demarines, que eles acabaram me orientando dentro da fisiologia. Mas eu também já comecei, a partir do segundo ano, dar aula ministrar aula para o primeiro grau. Depois eu passei para o primeiro e segundo graus e fiquei com o primeiro e segundo graus até vir aqui para Rio Claro. Trabalhei em muitos colégios no interior do estado de São Paulo. Tenho lembranças maravilhosas dessa época com os alunos. Eles eram sensacionais, sempre muito entusiasmados. E eu tive a sorte de pegar excelentes diretores também, que sempre me apoiaram em todas as atividades. Então eu fazia muita excursão com os alunos, muita experiência, muita aula prática, de tudo quanto é tipo. E me
me chama a atenção nesse período Pindorama, Fernando Prestes e um grupo de alunos, agora eu não lembro se eram da 7ª série ou da 8ª série, lá de Jales, que foram cidades onde eu trabalhei. Mas no fim eu resolvi deixar tudo e ir para São Paulo fazer a pós-graduação. E eu acabei prestando o exame de pós-graduação, de seleção na Universidade de São Paulo. Eu não conhecia absolutamente ninguém na Universidade de São Paulo. Depois de muito tempo eu descobri que uma das pessoas que me indicou lá na USP para que o professor me orientasse foi o professor Jorge de Marines, que lembrava, acabou sendo contratado em Rio Claro e ele lembrava muito de mim como aluna, lá em São José do Rio Preto. E eu entrei na pós lá em São Paulo. Eu acabei sendo orientada pelo professor Antônio Lamberti. E ele me sugeriu a área de fixação de nitrogênio. Eu não o conhecia, mas fui orientada por ele no mestrado e também no doutorado. No mestrado eu não o conhecia. Já no doutorado, evidentemente, que eu já sabia quem era o professor Antônio Lamberti. E eu agradeço muito a ele porque ele me deixou completamente livre para eu decidir aonde e como eu queria me aperfeiçoar. E com isso, eu acabei conhecendo o pessoal da Sociedade de Microbiologia de Solo do Instituto Agronômico de Campinas, onde eu fiz estágio para aprender toda a técnica de cultivo de bactéria, dos risóbios. Eu trabalhava com a Associação Leguminosa Risóbio, né? A Associação Simbiótica. E eu conheci o banco de bactérias deles, né? O banco de risóbio deles, o processo de seleção, né? A seleção tanto do risóbio como depois da leguminosa, para que eles pudessem selecionar variedades que pudessem ser indicadas para a parte norte do Brasil, para a parte oeste, para o Paraná, quais eram os tipos de bactérias mais indicadas para os diferentes tipos de solo do Brasil, né? E ele me sugeriu trabalhar, foi o pessoal do Instituto Agronômico. E depois eu também fiz um estágio com a professora Alaides Pupin-Ruschel, da Exalc, né, do SENA da Exalc. E lá eu aprendi várias técnicas de identificação de estirpe, a parte de sorologia, a parte de trabalhar com os vasos Leonardi, cultivo da planta em si. Embora também eu aprendi muita coisa na parte de microbiologia, na parte do cultivo do risóbio em si mesmo, que é associado com as informações passadas pelo Dr. Eli Sidney Lopes, do Instituto Agronômico, que me deram a base para que eu pudesse cultivar as bactérias, né, as estirpes, e poder desenvolver o meu mestrado e o meu doutorado. Mas eu sempre tive um viés para a ecologia. E a sugestão de trabalhar com a soja, com a Glycinimax, variedade Santa Rosa, foi do próprio Instituto Agronômico. Por quê? Porque antes eu havia feito todo um trabalho com algas, com cianofícias. E quem me deu toda a orientação na parte de cianofícias foi o professor Carlos Eduardo Matos Bicudo, do Instituto Butantan de São Paulo. Mas eu não sabia as dificuldades que seriam manter uma cultura isenta de micro-organismos, principalmente porque as cianofícias têm muita mucilagem, né?
E eu precisava de ter certeza que a fixação de nitrogênio seria da alga e não dos micro-organismos que pudessem estar ali na parte mucilaginosa da cultura. E, evidentemente, eu iniciei com muitas estirpes, vamos dizer assim, de algas, né? Muitas espécies de algas, e isso foi meio que inviável. Eu aprendi muito com isso, aprendi muito da parte de algas, mas não deu para desenvolver um mestrado com algas e com soja, e com a Glycine-Max, né? Com as cianofícias e com a glicina. Então eu optei por trabalhar, depois fazer o meu mestrado só com a soja, só com a Glycine-Max. E eu fiz. No começo, o meu mestrado foi a comparação entre duas estirpes isoladas pelo Instituto Agronômico, né? Que me deu duas estirpes de risóbio para ver qual seria aquela que daria maior produtividade na variedade Santa Rosa. E eu trabalhei. O meu substrato no mestrado foi só vermiculita e solução nutritiva. Mas a soja, na época, tinha um padrão de distribuição de nódulos, né, que servia, que era um dos critérios, pelo menos visual, seria um critério visual, que era a distribuição desses nódulos ao longo do sistema radicular. Mas me chamou a atenção que quando eu trabalhei com vermiculita, esse padrão, ele me pareceu um pouco alterado, muito mais em função da porosidade do solo e da distribuição, uma vez que a vermiculita é extremamente porosa, não? Do que o solo propriamente dito, que eu não teria muito como usar isso como parâmetro para diferenciar, pelo menos visualmente, para o agricultor, o tipo, se isso caracterizaria uma nodulação efetiva, eficiente ou não. Eu acho que eu teria que trabalhar com solo. E aí, no doutorado, eu mudei o enfoque. Eu quis checar a porosidade do solo com a distribuição ao longo do sistema radicular. E, evidentemente, né, para isso eu aprendi também no próprio Instituto Agronômico a medir porosidade de solo, diâmetro de solo, por causa da questão aeração e teor de água no solo, que seria o veículo de distribuição da bactéria ao longo do solo para a colonização do sistema radicular. Na verdade, eu aprendi muito com eles, né? E depois eu tive a honra de ser aceita pela doutora Johanna Dobereiner, da Embrapa, no Rio de Janeiro, porque eu terminei o doutorado enquanto o meu orientador lia o doutorado para dar o aval, né? Eu fui fazer o estágio com a Johanna Dobereiner. E foi muito, muito interessante, porque eles me trouxeram, ela colocou na minha mão um problema que estava ocorrendo em Manaus, que era, eles estavam tentando implantar o cultivo do cacau, mas até que sombreasse, até que formasse a base, né, do sombreamento para o cacau, eles começaram a colonizar o solo com leguminosas, porque tinha um programa de lá que era para colocar determinadas leguminosas que fossem altamente proteicas, né, para servir de base na alimentação. Só que eles tinham um problema, que eles plantavam, inoculavam, né, colocavam a bactéria na semente, mas a nodulação era baixa. A nodulação só se tornava assim eficiente do ponto de vista econômico, né, depois de 4, 5 anos. E eles levaram o problema para a Dobereiner. E a Dobereiner passou para mim esse problema. E foi muito bom, porque aí
eu mexi com a população microbiana do solo. E aí era uma questão assim, de que derruba a mata, bota fogo, altera a temperatura, altera o teor de umidade, altera os nutrientes e os actinomicetos sobem. A população de actinomicetos subia demais e vários deles eram produtores de antibióticos que afetavam a sobrevivência do rizóbio. Então, se esperava passar. Depois de 4 ou 5 anos, você tinha uma população resistente que passava a colonizar o solo e aí sim você tinha uma nodulação eficiente. Foi um trabalho que eu achei assim, super interessante e aprendi muito lá com a doutora Johanna Dobereiner. Inclusive o estilo de trabalhar assim meio hora certa, hora determinada, 7 horas da manhã laboratório, né? 6, 7 horas da noite discussão dos resultados obtidos, né? Que era quando ela sentava com a gente e discutia tudo, né? Foi uma experiência incrível, incrível. E um pouco antes de eu defender o meu doutorado, eu acabei sendo contratada aqui em Rio Claro. Quem me avisou do concurso foi a professora, a doutora Ana Luísa de Menezes, lá da USP, que era um membro do corpo docente da pós-graduação. E ela falou que tinha sido aberto concurso aqui em Rio Claro e que tinha vaga para anatomia e para fisiologia. A professora Iaeca, Amélia Iaeca Kanagawa, queria vir para prestar o concurso como na morfologia. E aí a Nanusa, a Amélia, vários amigos insistiram para que eu viesse e me candidatasse em fisiologia. Na época eu dava aula na escola, lá em São Paulo, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, o professor Aires de Moura, que era em Osasco, que era na Vila dos Remédios, divisa com Osasco. E também dava aula na Universidade de Santos, que era a Faculdade de São Leopoldo. Em Santos eu dava aula um dia só. Tudo bem que eu começava às 7 da manhã e terminava às 10 da noite. Mas era um dia que eu ia e ficava lá o dia inteiro. Na Vila dos Remédios era à noite. Nessa época eu já dava aula só quase que para o colegial. Eu deixei de dar aula para o primeiro grau, porque eu comecei a sentir dificuldade de explicar na linguagem para criança de 11, 12 anos, né? E eu caí em si quando um aluno da 5ª série virou para mim e falou assim: eu adoro a sua aula, professora, adoro. Eu acho que você fala tão bonito e tão gostoso. Eu não entendo nada, mas eu gosto. Acho lindo. Aí eu percebi que eu estava, na verdade, assassinando eles, né? Porque se o aluno fala isso, eu falei, poxa, não sirvo para ser professora para eles, né? Não tenho mais linguagem para atingir essa meninada. E aí eu parei de dar aula no primeiro grau, foi quando eu fiquei só com o colegial. E fiquei com o colegial até vir aqui para cá. Aí a Amélia e eu viemos para cá, prestamos um concurso, passamos. E no dia 5 de abril de 78, nós fomos contratados. A Amélia ficou 1 ano, depois foi para João Pessoa, e eu, se eu não me engano, fui para João Pessoa, e eu acabei ficando aqui em Rio Claro. E fiquei até 7 de agosto de 2003, quando eu me aposentei. Eu me aposentei com 34 anos de magistério. E
de pesquisa, mas aí é uma coisa assim, na universidade tem até hoje a pesquisa, o trabalho de prestação de serviços à comunidade e o ensino. E quando eu estava para sair, eu ia prestar concurso de livre docência, mas por problemas pessoais, eu acabei optando por sair da universidade. Esses problemas pessoais estavam interferindo muito. Mas quando eu analiso e eu estava preparando meu memorial para fazer a livre docência. E me chamou a atenção no memorial que, embora eu tivesse feito a minha pesquisa, os meus projetos, a minha satisfação maior era a realização, eram os alunos. Era a orientação com os alunos, a discussão com os alunos. E aí eu descobri que o meu perfil mesmo é de professora. E por isso que é o título que para mim é mais importante. Não é nem o mestrado, nem o doutorado. Nesse espaço de tempo, claro que eu tive muitas coisas muito boas que ocorreram. Uma delas, inclusive, foi depois fazer um estágio do estilo pós-doctor com a doutora Janet Isabel Sprent, lá da Universidade de Dundee. A Janet foi uma das pessoas, é uma das pesquisadoras mais importantes na área de fixação de nitrogênio. Tanto é que ela foi homenageada com como se fala, é o título dado pela Câmara dos Lordes lá em Londres. E eu me encontrei com ela na Câmara dos Lordes. Ela ficou sabendo um dia, não sei como, que eu estava em Londres. Eu estava a passeio. E ela telefonou, localizou o meu amigo, Luiz Marcelo de Carvalho, professor aqui da Universidade, aqui do Departamento de Educação, do Instituto de Biociências da Unesp, e ela localizou o Marcelo na Universidade de Londres, porque ela queria marcar um encontro comigo e com o meu filho que estava comigo, porque no pós-doctor o Eduardo foi comigo e Janet conheceu o Eduardo. Então ela quis marcar esse encontro e ela marcou na Câmara dos Lordes, um almoço na Câmara dos Lordes. Demorou para cair a ficha, que eu estava almoçando no salão principal da Câmara dos Lordes, lá em Londres. Depois ela me levou para conhecer o prédio, o apartamento que ela tem disponível para ela, que foi dado nessa homenagem. E foi uma coisa que me agradou muito, porque eu fiz um trabalho com ela, fiquei lá um ano, por questões pessoais também, essas um pouco sérias demais. Eu acabei não podendo ficar mais tempo e eu voltei. E depois fazia uns 5, 6 anos que eu tinha voltado. Tudo bem que ela, nesse espaço de tempo, ela veio aqui. Eu fiz parte de um projeto com a Universidade de Dundee, e a Embrapa do Rio de Janeiro. Era a Janet, a doutora Janet e a doutora Johanna Dobereiner, que montaram o projeto e me incluíram no projeto. E eu fiz esse projeto, eu participei desse projeto e acabei indo mais uma vez para a Universidade de Dundee por conta desse projeto. E a Janet veio para cá também, e junto com ela veio o Dr. William, que estava fazendo doutorado com ela. Depois ele terminou e ele fez parte do grupo de pesquisa da universidade.
depois mas já fazia tempo isso, fazia uns 5, 6 anos. Ela descobriu que eu estava lá e foi lá na universidade, foi atrás, me localizou e depois nós marcamos um encontro e passamos a tarde junto. Foi muito bom. Então, o que eu percebo é que, embora eu tenha mais um perfil de professora, eu fiz, ao longo desse tempo todo, um relacionamento muito bom, muito gostoso e muito respeitoso com o pessoal da área, o pessoal ligado à universidade da área. É isso. E eu acabei não fazendo minha livre docência, porque aí é uma questão de foro íntimo, né? Eu iria fazer a livre docência e me aposentar em seguida. Optei por só me aposentar. Ao longo desse tempo todo, eu tive... Bom, eu orientei no mestrado, no doutorado e na graduação. Tive excelentes alunos. Tive alunos que precisaram de uma... Tive alunos que praticamente precisavam de orientador mais pro forma, né? Eram já profissionais, vamos dizer assim, que dominavam muitas técnicas, algumas inclusive que eu não dominava. O caso, por exemplo, do Eduardo Gross, né? que sempre foi um excelente aluno, sempre foi um excelente profissional. E tive alunos que precisavam de uma assistência maior. Tive alunos que eu tinha claramente que eles não tinham perfil para pesquisa. Né? A gente convive com vários tipos de alunos. Né? E tive alunos excelentes que tinham não só perfil para pesquisa, como perfil para outras coisas mais. Né? O Elias Chiacchiari é uma pessoa que me chamou muita atenção, né? Porque ele era muito bom na parte de arte. Então, e ele era bom em pesquisa também. Então, quando a gente montava um projeto para ele transformava aquilo não só num projeto de pesquisa, mas com arte. Era uma coisa tão bonita, foi tão gratificante trabalhar. Foi tão gratificante trabalhar com todos esses alunos, né, que eu chamava de minha molecada, porque são pessoas diferentes, com perfis diferentes, e às vezes passam pela gente e a gente não percebe esse tipo de coisa. Né? Por isso que eu gosto de aluno. Eu tenho um perfil que eu não consigo ver as coisas e ficar quieta. Né? Então eu me envolvi na parte administrativa da universidade. Muito, muito mesmo. Porque eu parto do princípio que é o seu ambiente de trabalho e a parte administrativa ela vai afetar você. E se você quer que as coisas aconteçam, você deve participar. Eu parto do princípio que se você não participa, você não tem direito a reclamar. Né? E essa história de que o professor ele é contratado para fazer pesquisa? Não, ele não é contratado para fazer pesquisa. Ele é contratado, inclusive, para fazer pesquisa. Mas o professor, ele é contratado numa universidade. E a universidade não é só pesquisa. Se ele quer fazer só pesquisa, ele deve ter um instituto de pesquisa. A universidade deve ser um centro de excelência de ensino, pesquisa e serviço de extensão à comunidade. Porque senão ela não faz. Ou então tem que mudar o regimento. E foi sempre isso que me pautou. Né? Eu nunca me furtei de participar da parte de administração. Tanto é que eu fui membro de tudo que a minha titulação permitia. Né? Membro do conselho de curso, comissão de ensino, comissão da pós-graduação, conselho da pós-graduação,
diretora técnica, técnica acadêmica, que foi quando eu conheci bem a universidade, os seus bastidores. Não gostei. Mas eu fiz, e eu fiz com prazer, porque eu sabia que isso também é a universidade, né? E se a gente quer que as coisas mudem, a gente tem que participar. Então eu fiz, fui chefe de departamento, vice-chefe de departamento, membro do conselho universitário, membro de inúmeras comissões da reitoria, né? E acho que sempre procurei dar de mim o melhor, né? Isso eu fiz, participei muito. E uma coisa que a universidade me propiciou e que eu acho que ela é gratificante, muito gratificante, é os trabalhos que a gente faz de extensão à comunidade. Então, durante o tempo que eu fiquei na Unesp, eu tive muito contato com a diretoria de ensino. E com isso, eu ministrei cursos, desde curso para os professores do primeiro grau, terceiro ano, segundo e terceiro ano do primeiro grau, que era para eles aproveitarem a natureza, para tentar já caminhar, né, chamar atenção para aspectos biológicos e ecológicos, né, a questão ambiental, para professores de quinta, oitava série, para professores de colegial, mas sempre trabalhando com os professores, né? Por quê? Porque eu achava que o ensino de ciências no primeiro e segundo graus, eles eram muito restritos. O primeiro grau era normalmente restrito a colocar o feijãozinho ou milho para germinar, né? E pegar a folha e classificar, né? Tentar classificar pela borda, né? Mas só. Então a gente trabalhou muito essa questão. Nós tínhamos um grupo de alunos, um grupo de professores, desculpa aqui, né, ligado com Luiz Marcelo de Carvalho, do Departamento de Educação, Maria Inês Pagani, Maria José de Oliveira Campos, do Departamento de Ecologia, o professor Roberto Goiten, do Departamento de Zoologia, e depois com a contratação do professor Célio Haddad, com a contratação do professor Célio Haddad, ele até participou, mas aí não dos professores. Ele participou de um curso que nós demos, nós ficamos acho que 2 anos ou 3 anos ministrando o curso para a Polícia Florestal do Estado de São Paulo. Nós trabalhamos de sargento até major, com praticamente todos os componentes da Polícia Florestal do Estado de São Paulo. E eu achei o programa deles muito interessante, porque havia mudado o Código Florestal e eles passaram a ser responsáveis, eles já eram, né? Mas ficou mais definida as funções deles ligadas à questão de prevenção contra danos ao meio ambiente. Mas o major que nos procurou, né, ele me colocou, né, que eles não tinham condições de fazer isso sem que tivesse assim, pelo menos um apanhado sobre a questão ambiental, né? E se a gente podia dar um apanhado sobre biologia para eles. E nós fizemos isso. A Fundunesp nos procurou, né? E para fazer essa ponte, a Fundunesp bancaria com a parte das despesas que eventualmente a gente tivesse, e nós faríamos uma proposta para a corporação. E eles nos pediram isso. E nós começamos a ministrar cursos para eles. Os cursos eram de 1 semana
E cada mês a gente pegava uma turma. Então nós pegamos primeiro os sargentos, depois os subtenente, tenente, né? Capitão, subcapitão, e aí assim fomos até chegar no grau mais alto da escala hierárquica deles e daqueles que fizeram o curso, né? E aí a gente pegou no final uma turma de major. Foi um pessoal que se dedicou muito. E a gente dava aula, as aulas teóricas eram na corporação, não é? Tanto é que acabamos indo aqui, era em Campinas, e depois na Academia do Barro Blanco, lá em São Paulo. E as partes práticas eram aqui no Instituto de Biociências. Então a gente ficou, eu acho que foram 3 anos para dar aula para todos eles. Foi muito, muito, muito proveitoso. Pelo menos da minha parte. E acho que todos os outros também, porque ninguém abriu mão ninguém parou de trabalhar no projeto. Tinha a professora Iandara também, do Geociências, que trabalhava a parte de solo. Nós montamos um grupo que cada um pegava uma parte, né, da questão ambiental, né? E foi muito bom, porque depois a gente fazia um dia de prática no Instituto de Biociências para mostrar uma série de coisas para eles, e depois um dia no campo. E a gente ia para o campo com eles. Interessante que eles nunca nos colocaram nenhum problema. Teve até uma cena interessante que eles... a nossa aula aqui começava às 8, né? E eles tinham que vir do Barro Blanco para cá, né? Ou do estado de São Paulo inteiro, né? Porque nós estávamos trabalhando com a categoria major. E eles perguntaram a que horas que eles deveriam estar aqui. E nós falamos, né? Às 8. Pode ser mais cedo? Pode. Aí um deles levantou e falou assim, eu teria dificuldade para chegar lá nesse horário, né? Acho que foi marcado 7, 7h30, não sei. Aí foi colocado assim, na verdade nós não estamos perguntando da dificuldade, nós queremos saber que hora que tem que estar lá, e nessa hora nós vamos estar lá, ponto. E nós vamos levar, não, 8 horas, pronto, 8 horas, 8. Não vamos criar problemas aqui. E a gente aprendeu um pouco da rigidez e das dificuldades deles para executar esse trabalho, né? Porque não é fácil para eles, mas em nenhum momento eles mostraram desânimo ou tiveram medo de enfrentar. É interessante. É interessante trabalhar com esses vários segmentos da sociedade, porque a gente aprende muito, inclusive algumas dificuldades que a gente jamais imagina que eles têm, né? Porque na verdade nós temos uma liberdade bastante grande de trabalho na universidade. E às vezes a gente esquece o outro lado, né? Que nem sempre é assim. Mas valeu, foi muito bom. Esses trabalhos foram... E um projeto grande que nós fizemos, esse é um orgulho, né? Que aí foram com 2 professoras, eu participei junto com 2 professoras lá do Geociências, do Departamento de Planejamento Regional, que uma coisa que chamava a atenção era a questão de escola de 3º grau pública no estado de São Paulo. E aí a gente viu que elas, né, na verdade foram elas, a professora Mirna Terezinha Rossi Rego e a professora Silvana Maria Pintaldi. Nós fizemos, a ideia era assim, a gente fazer um levantamento no estado de São Paulo e ver qual seria a área mais carente em ensino de 3º grau.
e deu o litoral paulista. Em termos de população, número de pessoas, e universidade, nós tínhamos em Santos uma concentração muito grande de pessoas na faixa de estudar, de fazer o terceiro grau, um número muito grande de escolas particulares e nenhuma escola pública próxima, nem próxima, quanto mais lá. Então nós fizemos um projeto de atuar lá, de fazer um banco de dados, de atuar junto aos professores da rede pública, né, de primeiro e segundo graus, e também com isso, depois de fazer uma atuação junto à diretoria de ensino lá, nós fazemos uma proposta para a universidade de criar alguma estrutura mais fixa que trabalhasse a questão do terceiro grau. Esse projeto, e com isso, nós apresentamos para o reitor na época. E ele encampou, achou a proposta lindíssima, belíssima, e resolveu encampar. Quem pagava as nossas despesas para ir lá era a FUDUNESP. E nós começamos a fazer esse trabalho junto com os professores da rede. A gente ia lá, na diretoria de ensino, eles diziam o curso que eles queriam que a gente desse, e com isso nós três organizávamos, nós tínhamos um grupo. O nosso trabalho como coordenadores do projeto era conseguir pessoas que tivessem a formação e que gostassem, evidentemente, né, para atender a demanda da diretoria de ensino. E com isso, eu trabalhei muitos anos na Baixada Santista. Nós saímos daqui na sexta-feira à noite, à tarde, pegávamos o ônibus, chegava lá 10 e pouco da noite, dormíamos todos na casa da Mirna, que a essas alturas tinha mudado para lá, para facilitar o trabalho, da professora Mirna Terezinha Rossi Rego, e passávamos o sábado e domingo trabalhando com os professores da rede. Domingo à noite a gente voltava, e na segunda-feira a gente estava a postos aqui no Instituto de Biociências. E esse trabalho foram vários anos, com muitos cursos, mas muitos mesmo. E depois uma atuação também, porque aí os órgãos da Baixada, tanto as questões ligadas à questão do meio ambiente, a questão ligada à educação, as questões ligadas à qualidade no meio ambiente, a qualidade do solo, a qualidade do ar, a qualidade da água, os problemas de poluição que a Baixada Santista enfrentava, eles começaram a procurar a universidade. Era o CEPEL, chamava Centro de Ensino e Pesquisa do Litoral Paulista. E nós também, com isso, a FAPESP, a FINEP, né, o MEC, começaram a patrocinar laboratórios, né, equipamentos, e com isso a gente montou vários tipos de laboratórios lá, que eram colocados à disposição tanto para os professores como para pesquisadores que eventualmente, que fosse da universidade ou dos seus programas de pós-graduação, que quisessem desenvolver pesquisas lá na Baixada Santista. E o resultado desse projeto foi que depois a universidade acabou criando uma unidade, né, lá que hoje eu não sei o nome que recebe, mas que teve a sua origem nesse projeto. Então, nós participamos de coisas bastante interessantes e que tiveram os seus frutos, né? E acho que valeu a pena, tudo valeu a pena.